seminário. Meu nome é Milena Santos de Jesus. Estou discente no programa de pós-graduação em Linguagens e Representações da Universidade Estadual de Santa Cruz. Hoje eu trago para vocês a proposta Discurso Literário e Violência, a via-cruz do corpo feminino. A presente proposta busca pensar a narratividade do corpo negro feminino. Para tanto, é tomado como corpus o conto Maria, presente em Olhos d'Água, do literário de Conceição Evaristo. O estudo é norteado pelo questionamento: como os enunciados do discurso literário funcionam para significar os saberes dos corpos negros face à violência de gênero. A abordagem teórica escolhida para este trabalho se cerca dos pressupostos da análise do discurso materialista, com atenção para as abordagens sobre memória discursiva. O discurso sobre o gênero feminino presente na literatura permite pensar a seleção de signos que corroboram na circulação de sentidos, que mostram a performance de gênero. Tais signos fundam significados, dando origem a outros que se multiplicam indefinidamente na construção da memória discursiva. Ora, não seremos tributários da personagem, mas em um escapismo seremos, pois, conduzidos aos sentidos circulantes dados na posição sujeito, tomadas no processo de representação. Ao refletir sobre a representação de gênero, posta no discurso ficcional literário, se leva em conta a construção social, histórica e ideológica que produz efeitos de sentido sobre a construção do feminino que aparece como reais no interior do literário. No discurso ficcional literário, há a relação entre sujeito e forma-sujeito que advém da concepção de mundo social, podem ser compreendidos como efeitos de real. Trata-se de representações de posições sujeitos no interior da formação discursiva. O conto Maria é marcado pela representação de ações cotidianas do corpo textualizado na ficção. Esse corpo é negro, pobre e feminino. Nesse contexto, Maria atribui nome ao conto e evidencia a história de uma mulher que vivencia um assalto no ônibus. Entretanto, a dramaticidade da trama está no fato de um dos assaltantes ser seu ex-companheiro. A narrativa convoca a cena literária a presença de um narrador heterodiegético. Sua voz se mistura à de Maria e de outras personagens que também anunciam na cena literária, marcadas em primeira pessoa, portanto, autodiegéticas. Dessa forma, trazem uma descontinuidade do discurso do narrador. Essas marcas de heterogeneidade irão produzir efeitos de sentido que vão suscitar estereótipos sociais a partir dos quais suscitam imagens do feminino e de seus corpos expostos à violência. Ao admitir o texto literário como um gano de narratividade, visualizamos ele dotado de cadeias enunciativas que, estratificadas no interdiscurso, amparam o dizer em uma rede de formulações já realizadas que promovem efeitos de sentido. Nesse contexto, o discurso literário admite entrada na memória, não só como produção, mas como aquele que, tomado de enunciação, apresenta os discursos a partir de colisões, fissuras, engendramentos dados em outros discursos. Nesse contexto, o presente gesto de análise compreende algumas das ilimitadas conexões estabelecidas pelos sentidos acionados no literário, atentando para o eixo horizontal e as fissuras compreendidas no momento da reformulação do enunciado que amparam os sentidos. Ao mobilizar o interdiscurso,
Observa-se a fronteira e o percurso dos dizeres em circulação, perfilhadores da incompletude dos sentidos e dos sujeitos. Essa incompletude abre viés para o simbólico, enquanto o lugar deixado pela falta, corroborando para o processo de significação, que também encontra mecanismos de regulação e possibilita a determinação, a institucionalização, a estabilização e a cristalização do discurso. Dando continuidade, trazemos o recorte, presente recorte, e as seguintes sequências discursivas. As sequências são marcadas pela paráfrase. Nessa, conseguimos observar as vozes que, em alguns momentos, são trazidas na enunciação do narrador, em outras são marcadas na posição dos sujeitos, assumidos pelos sujeitos da representação. O item lexical negra está vinculado aos determinantes discursivos, puta, safada, atrevida, que corroboram para a construção de sentidos do corpo negro feminino. A observação da representação dada no literário permite tecer considerações para a imagem imposta ao corpo feminino, amparadas por saberes discursivos que ligam o léxico negra às cadeias de formação discursiva que atualizam os sentidos do racismo, sexismo e gênero. O corpo e suas delimitações são pensadas a partir das relações de força, obedecendo às normas regulatórias que governam sua materialização e significação. Nesse contexto, o corpo de Maria, presente na narrativa, ampara-se em um sistema de dominação que se caracteriza pela junção de 3 elementos de opressão: patriarcado, racismo, capitalismo. Esses circulam em uma rede de saberes que, nas palavras de Gonzalez, permite que a mulher seja falada em um sistema ideológico de dominação que impõe condições de inferioridade no interior da hierarquia, tomando por base as condições biológicas de sexo e raça, suprimindo sua humanidade. A categoria de sujeito suposto saber é também válida, pois, ao considerar as identificações imaginárias dadas nas relações colonizado e colonizador, se percebe o quanto o corpo é depositário de saberes que permite a observação que não se coloniza apenas o território, mas também o pensamento. Maria termina o conto morta, como podemos ver na seguinte sequência. O termo Maria aponta para um saber discursivo que remete ao cristianismo, pois é no interior do modelo da família cristã patriarcal que os corpos das Marias negras irão ser dilacerados, ora nas senzalas, ora em vias públicas, nas sociedades contemporâneas. Em nossas considerações finais, trazemos as seguintes observações. A presente proposta buscou um pequeno gesto, por meio de um pequeno gesto, acompanhar os enunciados do discurso presentes no conto Maria, que acionam gatilhos que mobilizam as formações discursivas presentes no interdiscurso sobre violência de gênero. No mais, dada a rede de formulações, caminhamos para formações discursivas que comungam de paráfrase, justificando o modelo racismo, patriarcalismo, capitalismo. A narrativa trazida apresenta uma reconstrução memorialística que envereda para a superação do sofrimento. As situações narradas apontam para temáticas relacionadas à condição da mulher na contemporaneidade, denunciando as práticas racistas e sexistas que persistem na sociedade brasileira. Essas são nossas referências. Nosso obrigado.